E aí, turma, ó, nós aqui de novo. Vamos falar novamente sobre os números racionais, dando continuidade à aula de conjuntos numéricos. Certo? Vamos lá? Espero que estejam estudando, viu, galera? Pratiquem bastante, releiam, estudem, assistam os vídeos 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, tá certo? Vamos lá. Então, o conjunto dos numéricos. Vamos relembrar o que é um conjunto numérico. Será inicialmente descrito como um conjunto dos quocientes entre os dois números inteiros, ou seja, é quando eu consigo transformar um número em uma fração. Todo e qualquer número que eu consiga desenvolver e construir uma fração dele, ele pode ser considerado como parte do conjunto dos números racionais. Ou seja, onde P sobre Q, P e Q eles vão pertencer a quem? Inteiros. Aonde o Q tem que ser diferente de zero, porque toda fração ela representa uma divisão. Ou seja, não existe divisão de um quociente ou de um denominador zero, ok? Vamos lá. Bem, aqui está representado os conjuntos, a integração dos conjuntos. Nós estudamos, certo? Primeiramente, nós estudamos sobre os números naturais, depois inteiros, e agora estamos nos conjuntos racionais. Aonde o conjunto racionais, como vocês podem observar, ele engloba todos os dois anteriores, os naturais e os reais. Ou os inteiros. Reais não, pessoal, desculpa. Os inteiros. Todos eles têm como transformar os seus números em números racionais, onde o denominador não pode ser zero. Vamos lá. Como a gente sabe, todo conjunto tem o seu subconjunto. O conjunto Q tem alguns subconjuntos que se destacam. Temos o Q, novamente o asterisco, como todos nós sabemos, são os não nulos, ou seja, o zero não fará parte deste conjunto, certo? Então é uma coisa que isso aí se repete bastante. Toda vez que tiver o asterisco, o zero não fará parte do conjunto. O que mais? Ou seja, é os números racionais não negativos, ou seja, os números positivos, desde o zero até o infinito positivo. E o que com asterisco e o sinal de positivo, de mais, é os conjuntos racionais positivos, aonde o zero novamente não fará parte. Por isso, pessoal, professor, mas você fala não negativo e outros positivos. Não negativo, pessoal, porque o zero ele é considerado como um número neutro. Ele nem é positivo e nem negativo. Então, quando a gente parte do zero ao infinito positivo, a gente fala que são não negativos. Agora, quando eu pego do 1 ao infinito positivo, aí sim, números racionais positivos. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, o Q menos. Ou seja, não positivo, porque o zero faz parte ainda deste conjunto. Então o zero ele nem é positivo nem negativo, por isso que a gente fala não positivos. Agora, o que asterisco negativo é só os números reais negativos, ou seja, do menos 1 ao infinito negativo. O conjunto que é fechado para as operações de adição, multiplicação e subtração. Como se define divisão por zero? Ou seja, como se não define a divisão por zero, o conjunto Q, um erro, peço até desculpa, conjunto Q, certo? Não é fechado em relação à divisão. No entanto, o conjunto Q asterisco é fechado em relação à divisão. Valeu? Então, vamos lá, continuando. Bom, pessoal, outra coisa importante da gente compreender, quais são os números que podem fazer parte deste conjunto, além dos naturais e inteiros.
Temos outros exemplos. Temos a dízima periódica. A dízima é porque ela tem um período. O que é o período? É aquele número que se repete. Então, toda vez que vocês tiverem uma dízima periódica, certo? Aí sim, nós podemos transformar essa dízima em uma fração que entra dentro do conjunto dos números racionais. Outra coisa, as raízes exatas. Todas as raízes que são exatas, elas também farão parte dos conjuntos dos números racionais. Ok, pessoal? Vamos lá. Bom, na reta numérica, pessoal, existe além dos centímetros, intercalados entre 0, 1, 1 e 2, 2 e 3, diversas outras divisões, diversas divisões, milímetro, centímetro, decímetro e assim por diante. Por exemplo, se eu perguntasse, se eu fosse representar a fração 1/2, isso é meio exagerado, mas vamos lá, 1/2, aonde ela ficaria nessa representação, nessa reta numérica? A gente, pessoal, outra coisa, vamos ter que aprender a dividir, certo? Então vamos lá, porque toda fração ela é divisão. Por exemplo, 1 eu vou dividir para 2, ok? 1 é menor que 2, então o que é que eu vou fazer? Eu posso acrescentar neste momento um 0 e aqui 0 e vírgula na parte de baixo, certo? Agora ficou 10, 10 é maior que 2. Posso dividir? Posso, porque a partir que o número se torne maior que o divisor, ou dividendo, então eu posso dividir. 10 dividido para 2, 5. Então ficou 0,5, ou seja, a metade entre 0 e 1. Então vamos lá, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Então 1,5 estará entre 0 e 1. Ok? Por exemplo, 3 dividido por 2. Vamos lá. Novamente. 3 dividido, pessoal. Dividido para 2. 3 dividido para 2. 1. 1 vezes 2. 2 para 3. Falta quem? Falta 1. Opa, deixa eu só apagar bem aqui. Certo? Fica 1. Eu vou continuar. 1 não dá para dividir, Então eu posso acrescentar o 0. Como eu já acrescento, não preciso colocar o 0, eu vou colocar vírgula. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Ok? Então pronto. Então ela está entre quem? 1 e 2. Então vamos lá, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Então 3,5 estará entre 1 e 2. Ok, pessoal? Então é isso. Certo? E outra coisa, também só entra nessa divisão aí, pessoal, números que possam ser divididos com contas exatas. Ok? Então, recapitulando, vamos lá: números naturais, números inteiros, raízes exatas e dízimas periódicas e divisões exatas são parte do conjunto dos números racionais. Ok? Então, um abraço, bons estudos e fiquem com Deus, meus amigos.